Pare de fugir da sua própria presença. Se você deseja aprender a estar sozinho, sem sentir aquele buraco que corrói por dentro, este é o seu ponto de partida. A solidão não precisa ser sinônimo de fraqueza. Pelo contrário, quando bem compreendida, ela se torna uma das forças mais poderosas que você pode cultivar. Neste caminho estoico que vamos trilhar juntos, você vai descobrir hábitos simples, porém transformadores, capazes de virar sua relação com o silêncio de cabeça para baixo. Tudo o que você precisa é de disposição para parar de fugir de si mesmo e coragem para se encarar como nunca antes. O estoicismo nos ensina a não temer a ausência, mas a abraçá-la como parte do nosso treinamento interior. Enquanto muitos fogem da solidão com medo do que ela possa revelar, o praticante estoico a encara de frente. Ele transforma o silêncio em escudo, a ausência de companhia em oportunidade de clareza. Nada de frases prontas ou soluções milagrosas. Aqui, vamos trabalhar com princípios reais, aplicáveis no dia a dia, e que têm o poder de reorganizar sua forma de pensar e sentir, porque estar só não é o mesmo que estar vazio. E entender essa diferença pode ser o divisor de águas que sua mente estava esperando. Respire fundo. Essa jornada começa agora. Talvez você nunca tenha parado para refletir que o desconforto que sente quando está só não vem do silêncio em si, mas das vozes internas que você sempre evitou ouvir. Medos não resolvidos, arrependimentos acumulados, mentiras que contou a si mesmo para conseguir seguir em frente. Tudo isso grita quando o mundo silencia. Mas a proposta estoica é outra. Não fugir, não resistir, ouvir. Permitir que o desconforto revele o que precisa ser enfrentado. Aceitar que o incômodo é um professor severo, mas justo. É justamente nesse embate com o vazio que você tem a chance de crescer. Quando todos os ruídos desaparecem e só resta sua mente nua diante de si mesma, nasce a possibilidade de transformação real. O que a maioria faz? Corre para a distração, celular, redes sociais, televisão. Mas o estoico faz o oposto. Ele se senta, respira, encarna o desconforto como um exercício de fortalecimento, porque ele sabe que o silêncio é o terreno onde a verdade floresce, e com ela, a liberdade. Desligue o que puder. Música, notificações, barulhos externos. Fique com você mesmo. No começo será angustiante. Vai parecer que cada segundo arranha sua pele, mas é nessa resistência inicial que mora a chave. Permaneça. Quando a vontade de fugir bater, fique mais 5 minutos. Quando a ansiedade quiser te convencer de que precisa ver a vida dos outros para se sentir vivo, respire. Fique. Só quem suporta o peso do próprio silêncio é capaz de se tornar imune às pressões externas. É ali, no escuro, que se acende a luz da consciência. Se você conseguir olhar para dentro com honestidade, o vazio deixa de ser um buraco e se torna um espelho. E espelho não mente. Ele mostra quem você é quando ninguém está olhando. Quantas vezes você buscou companhia só para fugir de si? Quantas decisões tomou com medo de encarar a própria solidão? O estoico não teme a própria presença. Ele a cultiva. Quem aprende a ficar só se torna resistente à manipulação, à carência e ao desespero. E essa é a primeira transformação que vamos provocar juntos. A maioria das pessoas trata o vazio como um inimigo a ser combatido, mas o estoico enxerga ali um mestre a ser escutado. Vivemos numa cultura que idolatra o barulho, a pressa, as distrações constantes. Tudo parece feito para nos afastar do essencial, a conexão com nós mesmos. Só que, enquanto todos correm para preencher o tempo com estímulos inúteis, o praticante da filosofia antiga faz o contrário. Ele se recolhe, cala tudo ao redor e decide encarar o que vier com firmeza. Sem piedade de si, mas com profunda responsabilidade sobre sua própria mente. É nesse silêncio brutal que o jogo começa a mudar. Não se trata de tortura, mas de depuração. Quando você fica só, as vozes que estavam abafadas começam a aparecer. Traumas mal resolvidos, decisões adiadas, sentimentos mal digeridos. Tudo aquilo que você empurrou para o fundo, esperando que o tempo resolvesse por si, retorna. E por mais desconfortável que isso seja, há um poder inegável nesse confronto. Porque é somente nesse contato sincero com a sua verdade que você para de mentir para si mesmo.
Quantas vezes você tentou preencher o silêncio com ruído externo só para não ouvir sua própria consciência? Quantas vezes usou o celular, a televisão ou até conversas superficiais como escudo contra o que sua mente queria te mostrar? A verdade é que muitos confundem estar ocupados com estar bem. Só que a mente sobrecarregada de distrações continua vazia de sentido. E quando a máscara cai, o sentimento de vazio se torna insuportável. O estoico, porém, não se ilude. Ele busca clareza, não conforto. E o preço da clareza é o silêncio. Ao invés de correr, sente-se. Desliga tudo. Encare o teto, o nada, o som da sua própria respiração. Quando bater a vontade desesperada de escapar, permaneça. Observe. Deixe o desconforto crescer e se dissolver. Esse processo é como desintoxicar a mente, doloroso no início, libertador depois. A cada minuto que você resiste à tentação da fuga, sua mente aprende que não precisa se preencher de fora para dentro. Ela aprende a se sustentar sozinha. Isso não é romantismo, é treinamento prático de presença e força interior. E é justamente nessa presença plena que você começa a se libertar da dependência emocional. Pessoas que não suportam a própria companhia tornam-se reféns da aprovação dos outros, do elogio, da curtida, da atenção alheia. Mas quando você transforma o vazio em espelho e encara quem realmente é, algo muda. A necessidade de agradar desaparece. O medo de estar só perde o poder. E aos poucos, você se torna alguém que não precisa de plateia para se sentir inteiro. Essa é a base do estoicismo aplicado à vida real. Se isso já começou a mexer com você, segure firme. O próximo passo é ainda mais decisivo. Limpar o lixo mental que você mesmo permite entrar todos os dias. Porque mesmo sozinho, se sua mente estiver cheia de ruído tóxico, o silêncio continuará parecendo insuportável. Chegou a hora de assumir o papel de guardião da própria mente. E esse hábito, talvez mais do que qualquer outro, seja o divisor de águas entre quem afunda na solidão e quem aprende a florescer nela. A maioria das pessoas acredita que o que consome nas redes sociais, nas conversas e nas mídias não afeta tanto assim a mente, mas isso é uma ilusão perigosa. Sua mente é como um cofre que deveria guardar apenas o que tem valor. No entanto, ela costuma permanecer escancarada, permitindo a entrada de todo tipo de entulho. Notícias sensacionalistas, brigas vazias, opiniões rasas, comparações tóxicas. Aos poucos, sem que você perceba, esse lixo mental se acumula e transforma sua solidão em um campo de batalha interior. Mesmo quando está sozinho, você continua cercado, não por pessoas, mas por ideias nocivas que permitiu entrar. O estoico compreende algo que muitos ignoram. Não são os eventos em si que nos afetam, mas como os interpretamos. E a interpretação nasce do que alimentamos dentro de nós. Uma mente poluída não consegue encontrar paz no silêncio. Ela vagueia, inquieta, procurando mais ruído. Por isso, o primeiro passo para fazer da solidão uma aliada é vigiar, com rigor, tudo o que entra pela sua atenção. Cada conteúdo que você consome é uma semente. Você quer plantar medo, inveja, ansiedade? Ou prefere cultivar lucidez, discernimento e força? Quando se está só, esse filtro se torna ainda mais vital. É justamente nos momentos de recolhimento que a mente procura estímulo para não encarar o próprio vazio. E qualquer coisa serve. Vídeos curtos, polêmicas de celebridades, discussões inúteis. Mas o que parece só uma distração é, na verdade, um veneno sutil. A mente se habitua à superficialidade, à fuga, à gratificação instantânea. E quando você tenta se concentrar ou refletir, descobre que seu pensamento foi sequestrado. É como tentar meditar em um quarto cheio de lixo. Impossível. O barulho que te incomoda não está lá fora, está dentro. Por isso, o hábito estoico que você precisa cultivar agora é simples e direto. Torne-se o vigilante da sua própria mente. Toda vez que sentir vontade de assistir algo só por impulso, pergunte: isso me alimenta ou me contamina? Se a resposta for contamina, corte na hora, sem dó. Substitua vídeos vazios por leituras desafiadoras. Troque rolagens infinitas por caminhadas conscientes. Prefira a reflexão ao ruído. Pode parecer pequeno,
mas esse hábito é uma muralha. Quem filtra o que deixa entrar, transforma o que consegue sair. Ideias, atitudes, palavras, decisões. Essa mudança não acontece da noite para o dia. No início, você sentirá falta do velho barulho. Seu cérebro vai implorar por distração, como um viciado em abstinência. Mas se você resistir, vai descobrir um espaço novo surgindo dentro de si. Um espaço limpo, produtivo, silencioso. E é nesse espaço que você reconstrói sua força mental. O controle que você acredita ter perdido retorna. A clareza que parecia inalcançável aparece. E tudo isso começa com uma simples pergunta. O que estou permitindo habitar na minha cabeça? Se esse hábito já provocou um incômodo aí dentro, ótimo. Isso significa que está funcionando. Mas ainda há um segundo passo igualmente poderoso. Aprender a usar o próprio silêncio como espada. Porque vigiar o que entra é apenas parte da disciplina. A verdadeira transformação acontece quando você também sabe usar o silêncio não como ausência, mas como presença. E é esse o tema do próximo bloco, onde vamos explorar como treinar a mente para encontrar poder justamente onde todos veem fraqueza, no silêncio total. Você diz que quer paz, mas vive fugindo do silêncio. Essa contradição está no centro do sofrimento de muitos. O estoico, por outro lado, não teme o silêncio. Ele o busca. Para ele, o silêncio não é ausência, é presença intensa. É nele que o barulho do mundo perde força e a própria voz interior emerge com clareza. Enquanto muitos usam fones de ouvido para anestesiar a mente, o praticante da disciplina estoica os remove. Ele entende que só no silêncio real conseguimos separar o ruído da verdade. Mas o silêncio não chega macio. Ele é desconfortável, muitas vezes até brutal. É nele que as máscaras caem, as desculpas somem, e aquilo que foi empurrado para o canto da mente reaparece com força. E sabe por quê? Porque o silêncio não tem onde esconder seus medos, suas culpas, suas inseguranças. Ele escancara tudo. Só que ao fazer isso ele também te dá poder, porque o que é exposto pode ser transformado. E essa é uma das maiores virtudes do silêncio. Ele revela o que precisa ser limpo. Quer aplicar isso agora? Separe 15 minutos do seu dia. Qualquer lugar serve, desde que esteja livre de distrações. Sente-se e fique em silêncio absoluto. Sem música, sem televisão, sem celular. Apenas você e seus pensamentos. No começo, sua mente vai se contorcer. Vai querer correr. Vai inventar 1000 motivos para se levantar. Mas aguente. Observe o que surge. Não julgue. Não reaja. Apenas observe. Cada minuto resistido é um tijolo na construção de uma mente resiliente. O desconforto que surgir nesses minutos é ouro bruto. Ele mostra o que você ainda não quer ver. Vozes que não são suas, padrões que foram implantados em você, feridas não cicatrizadas. Tudo isso aparece. Mas ao invés de fugir, o estoico permanece. Ele olha, escuta e aprende. Porque sabe que aquilo que não é encarado é o que realmente controla. Quando você suporta esse exercício com disciplina, você começa a conquistar algo raro, autonomia de pensamento. E o mais poderoso é o que acontece depois. Ao voltar para o barulho do mundo, você perceberá algo diferente. Não é o mundo que mudou, é você. O que antes te tirava do eixo agora passa ao lado. Aquilo que causava ansiedade agora é só mais uma notificação ignorada. Porque você se ancorou em si. Porque você treinou sua mente a não reagir de forma automática a todo estímulo externo. E é isso que o silêncio faz. Ele restaura sua soberania sobre si mesmo. Esse treino diário é um divisor de águas. Quem o ignora vive à mercê do ambiente. Quem o adota torna-se o centro de sua própria existência. Mas o silêncio sozinho não basta. Ele é a preparação. A seguir, é hora de proteger esse espaço mental recém-limpo contra aquilo que mais facilmente o invade, pensamentos tóxicos. A próxima lição será sobre como identificar, cortar e neutralizar os venenos mentais antes que eles se espalhem e contaminem tudo de novo. Você pode estar completamente sozinho em um quarto, mas se sua mente estiver infestada de pensamentos destrutivos, não há solidão capaz de trazer paz. O estoico entende isso com clareza. A verdadeira solidão pacífica não é a ausência de pessoas,
mas a ausência de ruído mental tóxico. Por isso, proteger a própria energia não é um luxo, é uma necessidade para quem deseja força interior. Pensamentos venenosos são sorrateiros. Aparecem como lembranças, como autocríticas exageradas, como comparações. E se você não estiver atento, eles se instalam e tomam o controle sem que você perceba. Muitos convivem com esse veneno todos os dias, como se fosse normal. Se chicoteiam mentalmente por erros antigos, revivem falas de outras pessoas que ainda machucam, ou se diminuem com frases que se repetem em silêncio. Você nunca vai conseguir. Você não é suficiente. Você sempre estraga tudo. E o pior, aceitam essas vozes como verdade absoluta. Mas o estoico não. Ele escuta, reconhece e escolhe. Isso me serve ou me enfraquece? Se enfraquece, é descartado. Sem hesitação, sem cerimônia. Quer um exercício prático? Da próxima vez que um pensamento negativo surgir, reaja imediatamente. Não deixe que ele se instale. Diga em voz alta ou mentalmente: isso não me define. E em seguida, haja. Levante-se. Mexa o corpo. Faça uma tarefa. Anote algo positivo. O segredo aqui é transformar o ataque mental em ação concreta, porque a mente acredita no que você faz, não no que você promete. Quando você responde a um pensamento tóxico com atitude, você reconfigura o padrão mental. Você mostra quem está no controle. Esse tipo de disciplina é o que distingue o estoico de quem apenas repete frases motivacionais. Não basta pensar positivamente, é preciso agir contra o negativo. E fazer isso sempre que ele aparecer. Como um guerreiro que sabe onde está o inimigo e não espera para ser golpeado. Porque pensamentos tóxicos são como parasitas. Quanto mais você os alimenta, mais fortes eles ficam. Quanto menos atenção você der, mais fracos eles se tornam, até morrerem por inanição. A prática constante disso constrói uma mente que não se deixa abalar por qualquer memória do passado ou medo do futuro. A diferença entre alguém que se fortalece na solidão e alguém que se destrói nela está justamente aqui, na forma como lida com os próprios pensamentos. A mente disciplinada não é aquela que nunca se perturba, mas aquela que reconhece o que está acontecendo e age antes que o dano se instale. E quando você se acostuma a fazer isso, a solidão deixa de ser um perigo e se torna um refúgio. Agora que você aprendeu a identificar e cortar os pensamentos tóxicos pela raiz, está pronto para dar o próximo passo. A maioria encara a solidão como tempo perdido, mas o estoico faz dela um ritual, um espaço sagrado de fortalecimento, de ancoragem, de estrutura. O próximo bloco vai te mostrar como transformar o tempo sozinho em um hábito sagrado, um ritual pessoal que não depende de ninguém para te equilibrar. Porque quem constrói disciplina quando está só, se mantém inteiro em qualquer situação. Chega de tratar a solidão como castigo. O estoico de verdade entende que o tempo sozinho é matéria-prima para edificar sua força interna. Mas isso não acontece por acaso. É preciso estrutura. Não basta apenas ficar sozinho. É necessário dar um propósito a esse tempo. É aí que entra a ideia de transformar a solidão em ritual. Um ritual é mais do que uma repetição. É uma prática com significado. Algo que te ancora, que te organiza, que afirma para sua mente: aqui quem comanda sou eu. Essa estrutura pode ser simples, mas deve ser constante. Acordar todos os dias no mesmo horário, tomar um café com atenção plena, escrever 3 linhas em um caderno, ler uma única página de um livro que desafie sua mente. Qualquer gesto serve, desde que seja intencional. A repetição cria raízes, e onde há raízes, há estabilidade. Quando o mundo lá fora estiver em caos, seu ritual será sua âncora. Ele te lembra do seu eixo, e isso vale ouro em tempos de ruído, confusão e urgência. O estoico não espera que a disciplina venha da motivação. Ele cria o hábito e, com o tempo, transforma esse hábito em identidade. Por isso, o ritual não deve ser visto como obrigação, mas como território sagrado. Quando você se compromete com uma prática diária, você sinaliza para si mesmo que a sua mente não é terra de ninguém, que ali existe propósito, que ali existe direção. E isso muda completamente a forma como você encara seus momentos a sós. Deixa de ser uma espera passiva e se torna uma construção ativa. E o mais incrível é como isso afeta sua percepção do tempo.
Quando você está sozinho e sem estrutura, os dias se arrastam. Tudo parece sem sentido. Mas quando a solidão é ocupada com práticas conscientes, cada minuto vira investimento. Você sente que está progredindo, ainda que aos poucos. Isso é a base da liberdade interna. Uma rotina estoica não é prisão, é muralha. Ela protege você de se perder nos ciclos de distração que corroem sua energia e apagam sua clareza. Se quiser um desafio prático, escolha ainda hoje um ritual pessoal, um pequeno gesto que represente presença. E repita isso todos os dias, sem desculpas. Quando a solidão bater, você saberá o que fazer. Não cairá no vazio, não recorrerá ao ruído, irá direto ao seu centro. Enquanto o resto do mundo tenta preencher o vazio com estímulos rasos, você estará construindo profundidade. E profundidade é o que separa quem sobrevive da solidão de quem floresce nela. Guarde essa energia, porque o próximo passo vai exigir mais de você. A filosofia estoica não se limita à mente. Ela entende que corpo e espírito caminham juntos. A próxima lição vai mostrar como usar o corpo como ferramenta de fortalecimento mental. Porque não adianta ter uma mente disciplinada se o corpo está abandonado. E quando se está só, o corpo se torna um aliado silencioso. Vamos explorar como pequenas ações físicas são capazes de silenciar as maiores tempestades emocionais. Muitas pessoas falam sobre treinar a mente, mas se esquecem de cuidar do que carrega essa mente. O corpo. O estoico não comete esse erro. Ele compreende que o corpo é o templo da alma e que sem movimento a mente apodrece. Quando a solidão chega, o corpo pode se tornar um dos maiores aliados no processo de fortalecimento interno. Não se trata de buscar um corpo ideal ou entrar em padrões estéticos. Trata-se de honrar a carne que sustenta sua consciência. Uma mente abandonada em um corpo imóvel rapidamente se torna um campo fértil para ansiedade e pensamento repetitivo. Não é à toa que, nos momentos de solidão, muitos se sentem paralisados, exaustos, mentalmente dispersos. Passam horas afundados no sofá, com os olhos presos em telas, enquanto o corpo inativo se torna terreno para dores físicas e emocionais. O estoico sabe que o movimento corporal é um ritual de purificação mental. Ele levanta, ele se alonga, ele caminha com consciência. Cada passo dado em silêncio, cada respiração feita com atenção, é uma forma de reorganizar a mente e de se ancorar no presente. Você não precisa virar atleta, precisa apenas usar o movimento como âncora. Comece pequeno, estique os braços, solte os ombros, mova o pescoço com calma. Caminhe sem fones, prestando atenção ao som da rua, ao contato dos pés com o chão. Perceba o ambiente. Esteja nele. Quando a mente quiser correr para distrações, traga-a de volta ao corpo. Sinta o ar entrando pelos pulmões. Escute o som do próprio andar. Parece simples, mas é exatamente essa simplicidade que desarma os mecanismos de fuga mental. Há uma inteligência profunda no corpo que muitos ignoram. Quando você lava a louça com atenção, organiza algo com as mãos, respira profundamente com consciência, você envia uma mensagem clara para o cérebro. Estou aqui, estou presente. E essa presença é um antídoto contra o caos interno. A maioria das crises emocionais nasce da ausência de presença. A pessoa está em um lugar, mas a mente está em outro. No passado, no futuro, em preocupações inúteis. O estoico não permite isso. Ele vive no agora. E o corpo é seu instrumento de retorno. Faça disso um compromisso. Sempre que a solidão tentar te engolir, mova-se. Faça flexões. Caminhe por 15 minutos. Dê atenção a uma tarefa simples, mas com presença total. Não fuja. A ação física desloca o foco da mente das espirais de preocupação para o concreto. E quanto mais você repete isso, mais sua mente aprende a se aquietar. O corpo, tratado com respeito, se torna um escudo contra o colapso mental. Não é só disciplina, é sobrevivência estoica em tempos de dispersão. Prepare-se, porque a próxima lição vai abrir seus olhos para um território muitas vezes negligenciado, o isolamento como janela de oportunidades. Aquilo que a maioria enxerga como tempo perdido, o estoico transforma em laboratório. É quando ninguém está olhando que se constrói a excelência silenciosa. E é aí que você vai aprender a deixar de apenas resistir à solidão e começar a extrair dela o que há de mais valioso: foco,
crescimento e autodomínio. O isolamento, para a maioria, é visto como um castigo, mas para o estoico ele é uma oficina, um espaço onde não há plateia, onde não há aprovação externa, onde só restam as mãos e a vontade de construir. Enquanto muitos usam o tempo sozinhos para reclamar ou se entorpecer de distrações, o praticante da filosofia antiga entende que esse é o momento mais fértil para lapidar habilidades, organizar ideias, desenvolver projetos. O silêncio externo permite ouvir o que internamente está pronto para nascer, e quem aprende a usar esse tempo com propósito torna-se uma raridade. Pense por um momento. Quantas vezes você repetiu para si mesmo que gostaria de aprender algo novo, desenvolver uma habilidade, escrever, estudar, praticar? E quantas dessas vezes você alegou falta de tempo? Agora você tem tempo. A questão é, vai desperdiçá-lo com rolagens infinitas ou vai transformar esse momento em um laboratório de evolução? O estoico escolhe a segunda opção. Ele pega o tempo ocioso e o molda com propósito. E é essa prática silenciosa que o torna imbatível quando o mundo volta a exigir resultados. O segredo está em começar pequeno, mas com constância. Escolha algo que você sempre adiou: aprender um idioma, estudar um tema desafiador, escrever sobre suas ideias, praticar um instrumento. Pegue 30 minutos do seu dia, aquele mesmo tempo que costuma desaparecer no celular, e dedique a isso. No início parecerá pouco, mas depois de uma semana, um mês, 3 meses, o que era pouco se torna sólido, e o que era uma vontade se transforma em resultado. A disciplina no isolamento constrói a liberdade no mundo. E mais, você não está competindo com ninguém. Esse processo é seu, é invisível, é silencioso, e por isso mesmo é poderoso. Enquanto muitos vivem de aparência, você estará criando substância. Enquanto outros buscam reconhecimento imediato, você constrói algo que ninguém pode tirar. Essa diferença é o que forma o estoico. Ele não precisa provar nada para ninguém. Ele sabe o que está fazendo com o próprio tempo. E isso basta. Claro que haverá resistência. O impulso de se distrair sempre será mais sedutor do que o trabalho silencioso. Mas é justamente nessa hora que o treino estoico se revela. Você olha para a distração, reconhece sua força, e mesmo assim escolhe o foco, escolhe a prática, escolhe o progresso invisível. É assim que se molda o caráter. É assim que se constrói um legado silencioso. Solidão, para o estoico, não é cela, é estufa, e é nela que se desenvolve o que florescerá lá fora. Guarde essa visão, porque o próximo passo vai para o lado prático do ambiente. Não adianta você construir disciplina interna se ao seu redor o caos impera. O estoico não ignora o espaço onde vive. Ele entende que cada objeto fora do lugar, cada bagunça ignorada, alimenta a desordem mental. No próximo bloco, vamos reorganizar o externo para refletir a ordem que você está cultivando por dentro, porque uma mente clara merece um ambiente claro. Olhe ao seu redor agora. Sua mesa, seu quarto, seu canto de trabalho ou descanso. Tudo o que te cerca diz algo sobre o estado da sua mente. O estoico percebe isso com nitidez. Ele entende que o ambiente físico reflete, influencia e amplifica a organização interna. Não é frescura querer uma mesa limpa ou um quarto arrumado. É um ato de disciplina. Quando o espaço está em desordem, sua mente se agita, mesmo que de forma inconsciente. Quando o ambiente transmite clareza, sua mente se aquieta. É como se a ordem externa dissesse à mente: está tudo sob controle. O erro de muitos é pensar que podem cultivar foco, paz ou disciplina em meio ao caos. Tentam meditar em meio à bagunça. Tentam estudar em um espaço visualmente poluído. Querem ter clareza, mas convivem com armários entulhados, mesas com papéis sem dono, objetos fora do lugar. Isso mina a energia mental, mesmo sem perceber. Por isso, o estoico age. Ele não espera a inspiração para arrumar. Ele arruma para facilitar a inspiração. Ele limpa para respirar melhor. Ele organiza para pensar melhor. Escolha agora um ponto de partida. Pode ser aquela gaveta onde você empurra tudo que não sabe onde colocar. Pode ser a mesa onde você trabalha ou aquele canto que você evita olhar. Vá até lá e comece. Tire tudo. Jogue fora o que não serve.
Limpe. Dê lugar apenas ao essencial. Esse gesto simples tem um efeito direto no seu cérebro. Ele simboliza que você está assumindo o controle, que você é capaz de ordenar o caos, começando pelo metro quadrado que te pertence. Enquanto faz isso, algo poderoso acontece. Sua mente começa a silenciar, a ansiedade diminui, a sensação de peso interno se alivia. Não é mágica, é conexão direta entre corpo, ambiente e consciência. Quando você coloca um objeto em seu lugar, está simbolicamente colocando um pensamento no lugar também. Isso constrói uma sensação de poder pessoal. E quando você sente que pode controlar seu espaço, começa a acreditar que pode controlar outras áreas da vida também. É assim que o estoico fortalece sua presença no mundo. Quantas boas ideias você já perdeu por tentar criá-las em meio à desorganização? Quantos pensamentos produtivos foram afogados pelo excesso de estímulo visual ou físico? Um espaço limpo não é luxo, é parte da estratégia. E não se trata de perfeição, mas de intenção. Quando você cuida do que é seu, você afirma que sua presença tem valor. Você deixa claro para si mesmo que merece viver em um lugar digno de sua clareza mental. Isso molda o comportamento, fortalece a autoestima e estabelece uma base sólida para a prática de qualquer hábito elevado. Mas atenção, de nada adianta um espaço externo limpo se a mente continua aprisionada ao que já devia ter sido deixado para trás. O estoico não acumula tralha, nem do lado de fora nem do lado de dentro. No próximo bloco, vamos explorar como soltar o que o passado ainda segura dentro de você. Porque arrumar a mesa é um começo, mas arrumar a mente é o que realmente te liberta. E essa limpeza começa com coragem. Você pode ter limpado sua mesa, organizado seu quarto e deixado tudo visualmente impecável. Mas de que adianta se dentro da sua mente ainda existe um depósito de lembranças mal resolvidas, mágoas antigas e culpas que se arrastam há anos? O estoico entende que a desordem mais pesada não é a que está fora, mas a que habita o invisível. E que não adianta varrer a superfície se o que apodrece está nas profundezas. Por isso, além de limpar o ambiente, é preciso limpar o passado. E essa é uma tarefa que exige coragem de quem está disposto a parar de fugir de si. É na solidão que o passado costuma reaparecer com mais força. Quando não há distração, surgem aquelas memórias que você preferia esquecer. Erros antigos, frases malditas, decisões mal tomadas, arrependimentos que você empurrou para um canto escuro da mente. A maioria tenta silenciar isso com barulho. Liga a TV, mexe no celular, inventa qualquer ocupação. Mas o estoico faz o oposto. Ele não foge. Ele senta à mesa com o passado, olha nos olhos do que dói e escolhe o que precisa ser liberado. E essa escolha é libertadora. Quer um exercício real? Pegue papel e caneta. Escreva tudo o que ainda te prende. Mágoas, arrependimentos, culpas não resolvidas, frases que ainda ecoam. Escreva com raiva, com dor, com sinceridade. Não se censure, não filtre. Apenas coloque tudo no papel. Quando terminar, leia em voz alta, mesmo que em tom baixo. Perceba o peso dessas palavras, a carga que você vem carregando como se fosse obrigação. E então, rasgue, queime, jogue fora. Esse gesto é simbólico, mas poderoso. Você está dizendo à sua mente, eu não preciso mais disso. A verdadeira liberdade começa quando você solta aquilo que já não serve, quando deixa de visitar o mesmo erro todos os dias, como se ele pudesse ser corrigido no replay mental. O passado não pode ser mudado, mas pode ser reorganizado internamente. Pode deixar de ser âncora para se tornar lição. E essa transição exige ação consciente. O estoico não se define pelos erros cometidos, mas pelas ações tomadas depois deles. Ele aprende, absorve e segue, não porque ignora a dor, mas porque a usa como ferramenta de crescimento. Você já pensou em quantas oportunidades deixou passar por estar preso demais ao que já aconteceu? Quantas vezes recusou algo novo por medo de repetir um erro antigo? Isso é como tentar correr com correntes nos pés. O estoico sabe que para andar leve no presente, é preciso deixar o passado no lugar dele, atrás. E quanto mais você pratica essa limpeza interna, mais espaço mental cria para o novo. O que antes era ocupado por dor, dá lugar à clareza. O que antes era culpa, vira responsabilidade.
É assim que a mente se liberta. E agora que você começou a abrir esse espaço, chegou o momento de preenchê-lo com algo mais forte que a ausência. A mente não pode viver de vazio. Ela precisa de direção. E poucos hábitos dão uma direção tão clara quanto o cultivo diário da gratidão. Não como frase bonita, mas como disciplina de guerra contra o pessimismo e a escassez emocional. No próximo bloco, vamos entender como a gratidão pode ser uma das ferramentas mais eficazes para manter sua mente firme, mesmo nos dias mais solitários. A maioria das pessoas associa a gratidão a frases prontas, mensagens motivacionais ou lembretes coloridos pendurados na geladeira. Mas para o estoico, gratidão é muito mais do que isso. Ela é uma estratégia de guerra mental. Não serve para enfeitar o dia. Serve para resistir ao colapso interno quando tudo parece falhar. Quando se está sozinho, quando as vozes de escassez sussurram que falta tudo, a prática da gratidão real é o que protege a mente de ser engolida por essa névoa. Não é sobre negar os problemas, é sobre enxergar o que ainda permanece de pé. O estoico não pratica gratidão porque está tudo bem. Ele pratica especialmente quando tudo parece desabar, porque entende que a gratidão não é reação, é escolha. É o ato consciente de buscar o que existe, em vez de se perder no que falta. É treinar o olhar para encontrar solidez onde todos veem ausência. Em tempos de solidão, esse hábito se torna vital, porque o que você foca, cresce. E se você foca apenas no que não tem, o vazio se multiplica. Mas se foca no que possui, mesmo que seja pouco, o interior se fortalece. Quer um exemplo prático? Pegue um caderno ou até o bloco de notas do celular. Escreva 3 coisas pelas quais você é grato hoje, mas escreva com verdade. Nada genérico. Pode ser um café quente que tomou pela manhã. Pode ser o silêncio da casa. Pode ser a coragem de ter enfrentado algo difícil. O tamanho não importa. O que importa é que você olhe para isso e diga: isso é meu. Isso me sustenta. Faça isso diariamente. Deixe sua mente aprender que há mais presentes ao seu redor do que você costuma perceber. Esse exercício muda a forma como você interpreta a realidade, e essa mudança é sutil, mas profunda. A gratidão não é um filtro cor-de-rosa, é uma lente de precisão. Ela não ignora o que está errado, mas impede que isso segue o que está certo. A gratidão reorganiza o foco, e quando o foco muda, tudo muda, porque você começa a perceber que a vida não está completamente contra você. Ela está acontecendo, com dificuldades, sim, mas também com oportunidades de aprendizado, de força, de resistência. E mais, a gratidão estoica não é passiva. Ela não diz: aceite tudo e sorria. Pelo contrário, ela diz: reconheça o que você já tem e use isso como combustível para agir melhor. É um ponto de partida, não um ponto final. É uma base sólida de onde nasce a ação consciente. Aquele que agradece pelo pouco que tem, age com dignidade, com foco, com energia limpa. E cada decisão tomada a partir dessa base é mais firme, mais lúcida, mais alinhada com quem se quer ser. Agora que você entendeu o poder dessa prática, prepare-se para algo mais desafiador. Existe uma razão pela qual muitas pessoas não suportam a própria companhia: o medo do desconhecido. Quando não há distração e você se encontra frente a frente com seus próprios limites, não há mais desculpas. A próxima lição vai te mostrar como enfrentar esse território incerto, porque o estoico sabe, é fora da zona de conforto, mesmo sozinho, que a verdadeira força é forjada. O desconhecido assusta porque é incontrolável, e é justamente por isso que ele revela tanto sobre quem somos. Na solidão, quando não há plateia, quando não há ninguém para validar suas escolhas, você se vê diante daquilo que realmente teme, e é aí que muitos desistem. Tentam preencher o silêncio com distrações, tentam escapar daquilo que não compreendem. Mas o estoico segue. Ele sabe que é no território incerto que a verdadeira liberdade é construída. O que é incerto não precisa ser temido, precisa ser enfrentado com atenção e presença. É fácil se sentir seguro em ambientes previsíveis. Na rotina conhecida, nos rostos familiares, nos hábitos repetidos. Mas essa segurança, muitas vezes, é uma prisão disfarçada. O estoico sabe que o conforto prolongado enfraquece. Ele não busca sofrimento,
mas não foge do desconforto. Pelo contrário, ele caminha até ele, porque entende que a mente só cresce quando é empurrada além de seus limites, e a solidão, quando bem usada, oferece o cenário ideal para esse empurrão silencioso e transformador. Quer testar isso na prática? Faça algo sozinho que normalmente só faria acompanhado. Vá a um café novo sem ninguém. Caminhe por uma rua desconhecida. Vá ao cinema sozinho. Visite um lugar onde nunca foi. No começo, sua mente vai resistir. Vai inventar desculpas. Vai tentar te convencer de que é estranho, desconfortável, desnecessário. Mas ultrapasse essa barreira. Porque cada pequena experiência fora da sua zona de segurança é uma afirmação poderosa. Eu me basto. Eu estou inteiro. Essas pequenas ações acumuladas reconfiguram sua mente. Ela deixa de temer o novo e passa a explorá-lo com curiosidade. E o mais importante, você para de criar monstros imaginários, porque o que alimenta o medo é a fantasia. O que enfraquece o medo é a experiência real. O estoico não projeta o pior. Ele age, observa, aprende e continua. Ele não espera se sentir pronto. Ele se move apesar da dúvida. E é isso que o fortalece enquanto muitos permanecem estagnados, esperando permissão para viver. Quantas oportunidades você já perdeu por não querer enfrentar algo novo sozinho? Quantas portas deixou de abrir por medo de parecer estranho, inadequado ou simplesmente por não ter companhia? A verdade é que, ao se acostumar a estar com os outros o tempo todo, você esquece como é caminhar com as próprias pernas. Mas quando você prova para si mesmo que sua presença basta, o mundo deixa de ser uma ameaça e passa a ser um campo aberto de possibilidades. E isso muda tudo. Se essa lição já te provocou desconforto, ótimo. É sinal de que ela tocou onde precisava. Mas ainda há uma armadilha poderosa à espreita. O hábito de dizer sim só para evitar o desconforto do não. Muitos se cercam de barulho desnecessário, de compromissos vazios, de interações que sugam energia, apenas para não enfrentar a solidão. No próximo bloco, você vai aprender como o não pode ser sua maior ferramenta de proteção. Porque quem não sabe dizer não, se abandona para caber na vida dos outros. Dizer não é um dos atos mais simples e, ao mesmo tempo, mais poderosos que existem. E ainda assim, é um dos mais evitados. Muitos preferem aceitar convites desnecessários, ouvir conversas sem propósito, ou se submeter a rotinas que drenam a energia, tudo para não parecer frios, rudes ou indiferentes. Mas o estoico entende que a habilidade de recusar, de proteger seu tempo e sua paz, é uma demonstração de força interior. Ele não diz não por arrogância, diz por consciência, porque sabe que cada sim automático é uma fração da própria vida que se perde sem sentido. Aqueles que não têm coragem de negar vivem em constante exposição. São vulneráveis ao desejo dos outros, ao ritmo dos outros, às prioridades alheias. O dia é comandado por agendas que não são suas. As conversas são cheias de superficialidades. O tempo escorre por entre os dedos, ocupado com tarefas que não edificam. A mente, esgotada, se pergunta por que, mesmo cercada de gente, continua se sentindo vazia. A resposta é clara: porque vive em função dos outros e não em coerência consigo mesmo. Se você quer um teste prático, olhe para a sua semana. Quantas vezes aceitou algo que não queria? Um favor, um encontro, uma ligação, uma conversa? Agora pense o que poderia ter feito com esse tempo. Poderia ter meditado. Poderia ter lido algo desafiador. Poderia ter descansado com qualidade. Poderia simplesmente ter ficado em silêncio. Mas não ficou. Por quê? Porque o medo de desapontar foi maior que o respeito por si. E é exatamente esse padrão que o estoico combate. Aprender a dizer não é construir uma muralha ao redor da sua energia, uma defesa firme contra a invasão constante da pressa, da urgência dos outros, da confusão externa. E essa muralha não precisa ser agressiva. Não é preciso gritar, não é preciso se justificar em longos discursos. Um não calmo, curto, direto é o suficiente. Ele carrega em si uma declaração poderosa: eu me respeito. E quem se respeita, inspira respeito. Quem estabelece limites, afasta abusos. Quem protege seu tempo vive com mais presença.
Claro que nem todos aceitarão bem esse novo comportamento. Algumas pessoas se afastarão, incomodadas com a sua firmeza. Outras te acusarão de estar mudado, difícil, distante. Mas entenda, esses desconfortos são o preço da liberdade. São os sinais de que você deixou de ser disponível para qualquer coisa. E isso é um sinal de evolução. O estoico não se molda para agradar. Ele molda a si mesmo com base em princípios. E um desses princípios é: não se abandone para ser aceito. Agora que você entendeu o valor do não, é hora de dar o passo final, porque no fim, a solidão só se torna um fardo para quem não aprendeu a ser seu melhor companheiro. A última lição deste ciclo vai te conduzir a um estado raro, estar tão bem com sua própria presença que qualquer outra se torna um complemento e não uma necessidade. Ser inteiro por dentro, para nunca mais ser refém do que vem de fora. Está preparado para esse último passo? No final de tudo, quando as vozes se calam, quando as mensagens param de chegar e o mundo lá fora se recolhe, sobra apenas você. E é nesse momento que muitas pessoas se desesperam. Porque, acostumadas a preencher cada segundo com barulho, elogios, validações e companhia, descobrem que não sabem lidar com a própria presença. A pergunta mais dura que pode ser feita nesse silêncio é: eu gosto de quem eu sou quando ninguém está olhando? E para o estoico, essa é uma das perguntas mais nobres da vida. O verdadeiro praticante do estoicismo não tem medo dessa resposta. Ele trabalha todos os dias para se tornar alguém de quem não precisa fugir. Isso não significa perfeição. Significa compromisso. Compromisso com o próprio crescimento, com a própria paz, com a própria companhia. Ele cultiva momentos de silêncio, cuida da mente, do corpo e do espaço ao redor. Não por vaidade, mas por respeito. Porque sabe que, no fim, não há ninguém que vá acompanhá-lo o tempo todo. E é por isso que precisa se bastar. Ser seu melhor companheiro é saber preparar um café só para si, como quem serve algo nobre. É sentar-se em silêncio, abrir um livro que desafie seus pensamentos, escrever sem esperar aplauso, cuidar da casa como quem cuida do próprio templo. Não importa se ninguém está vendo, importa que você está. E isso basta. O estoico não age para ser admirado. Ele age porque acredita no valor do que faz, mesmo no anonimato. Essa é a base de uma vida sólida, construída de dentro para fora. Pratique isso ainda hoje. Separe 15 minutos do seu dia para fazer algo que seja só seu. Não precisa ser grandioso. Pode ser um banho mais longo, uma música escutada de olhos fechados, uma caminhada sem pressa, uma página escrita com sinceridade. Faça isso sem pensar em curtidas, sem esperar reconhecimento. Apenas esteja com você, por você. No começo parecerá estranho, mas com o tempo se tornará uma armadura, uma força silenciosa que te protege do desespero de estar só. Essa prática não é egoísmo, é maturidade. Porque quem se basta não depende de ninguém para existir com inteireza. E o mais bonito é que, ao se tornar seu melhor companheiro, você passa a escolher melhor quem entra na sua vida. Não por carência, mas por afinidade real. Você deixa de aceitar migalhas emocionais. Deixa de buscar aprovação e começa a construir relações saudáveis, sem cobranças, sem jogos, sem falsidade. Relações onde dois inteiros se encontram e não dois vazios tentando se completar. Essa é a essência do estoicismo aplicado à solidão. Não é sobre aprender a suportar a ausência dos outros. É sobre aprender a ser presença para si mesmo. Porque quando você se torna inteiro, nada lá fora te escraviza. O mundo pode mudar, as pessoas podem partir, as fases podem passar, mas você permanece, firme, centrado, forte. E é por isso que, ao final de tudo, a solidão não te fere, ela te revela. Quando você finalmente aprende a ser seu melhor companheiro, o mundo ao redor muda de significado. A pressa perde o valor, o aplauso se torna desnecessário e até os relacionamentos ganham nova forma. Você já não entra em contato com o outro por carência, mas por escolha. Já não espera que alguém venha te salvar da solidão, porque entende que solidão não é algo a ser combatido, é algo a ser compreendido. O estoico sabe que quanto mais inteiro você é por dentro, mais leve se torna por fora. E isso por si só já transforma tudo. Essa mudança interna reflete na postura, na fala, nas decisões.
Uma pessoa que se conhece e se sustenta não grita para ser ouvida. Ela fala pouco, mas com precisão. Não se humilha por atenção. Não mendiga presença. Ela se basta. E quando aparece alguém, essa pessoa é um acréscimo, não uma tábua de salvação. O estoico constrói esse estado lentamente, através de hábitos diários. Cada ação feita com intenção reforça esse alicerce invisível que o mantém de pé mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Isso também significa parar de terceirizar sua estabilidade emocional. Muitos vivem como reféns do humor dos outros, das respostas que recebem, dos olhares que recebem ou não. Mas uma mente treinada sabe que a verdadeira paz não depende de ninguém. O que alguém pensa de você não tem o poder de definir sua identidade. O que dizem ou deixam de dizer não muda quem você é. O estoico cultiva essa independência emocional com disciplina. Ele não se fecha ao mundo, mas também não se curva a ele. Essa independência é construída quando você começa a observar os próprios gatilhos. Quando percebe que certas emoções não surgem do nada. Elas são respostas a expectativas não cumpridas. Você esperava que alguém te elogiasse, que alguém te buscasse, que alguém te respondesse. Quando isso não acontece, surge a frustração. Mas o estoico sabe, expectativa é fonte de sofrimento. Por isso, ele se concentra no que está sob seu controle. Ele age com excelência, mas solta o desejo por resultados externos. E com o tempo, essa prática vai ganhando força. Você se torna mais silencioso, mais atento, mais focado no que realmente importa. Sua rotina passa a ter peso. Seus pequenos gestos ganham valor, não porque os outros aplaudem, mas porque você sabe o que está construindo. A solitude vira aliada. O silêncio vira abrigo. O tempo sozinho vira ferramenta de lapidação. Cada manhã se torna uma chance de se reencontrar. E cada noite, uma oportunidade de avaliar quem você foi naquele dia, com sinceridade, sem auto-engano. Agora que você compreende o valor de ser inteiro, de se manter firme sem apoio externo, o próximo passo será cuidar daquilo que alimenta esse centro. A vigilância constante da sua mente. Não adianta construir essa fortaleza interna se você permitir que pensamentos tóxicos, distrações fúteis e vozes destrutivas continuem entrando. No próximo bloco, vamos reforçar a prática de blindagem mental, porque a mente, mesmo forte, precisa ser cuidada todos os dias como um jardim, e o estoico é, antes de tudo, o jardineiro do próprio destino. A mente, mesmo quando fortalecida, precisa de vigilância diária. Não existe paz interior estável sem manutenção constante. O estoico sabe que a clareza que conquistou hoje pode ser corrompida amanhã se ele não estiver atento ao que permite entrar. Cada pensamento que você aceita, cada ideia que você deixa se repetir dentro da cabeça, tem o poder de moldar suas emoções, decisões e até sua identidade. Por isso, não basta limpar o passado ou silenciar o presente. É preciso continuar cuidando da mente como quem cuida de um jardim. E jardim nenhum floresce sem proteção contra pragas. Essas pragas mentais são muitas vezes sutis. Elas não chegam gritando. Chegam como distrações inofensivas, como comparações passageiras, como pequenos pensamentos de autodepreciação. E se você não reage a tempo, essas ideias se instalam, criam raízes e começam a influenciar seu humor, sua autopercepção, seu foco. O estoico não permite isso. Ele desenvolve o hábito de observar o que está pensando, sem se identificar automaticamente com esses pensamentos. Ele se pergunta, isso aqui me fortalece ou me enfraquece? E, dependendo da resposta, decide se deve manter ou descartar. Quer um exercício para essa prática? Durante o dia, sempre que perceber um pensamento recorrente, pare e escreva-o em algum lugar. Só o ato de observar e nomear já tira parte do seu poder. Leia o que escreveu. Analise com frieza. Aquilo tem base real ou é só um eco de medo ou insegurança? Está alinhado com os valores que você escolheu cultivar ou é uma repetição automática de influências externas? O estoico usa esse tipo de questionamento como espada. Ele corta antes que o pensamento se transforme em comportamento. É preciso lembrar que sua mente não é um depósito público. Você não tem obrigação de aceitar tudo que entra. Ao contrário, você é o responsável por filtrar, selecionar, rejeitar.
Isso é liberdade mental. Não ser escravo do pensamento, mas senhor dele. O mundo moderno torna essa tarefa mais difícil porque oferece estímulo em excesso, mas é exatamente por isso que ela é urgente. Uma mente distraída é vulnerável. Uma mente protegida, ainda que simples, é poderosa. E essa proteção é conquistada com prática, não com teoria. Com o tempo, essa vigilância se torna natural. Você passa a reconhecer padrões. Percebe quando está prestes a repetir um ciclo mental antigo. Nota a hora em que a autossabotagem começa a sussurrar. E em vez de reagir de forma automática, você interrompe. Você redireciona. Você planta um novo pensamento, mais alinhado com quem deseja se tornar. Isso não é controle artificial. É cultivo consciente. É o que diferencia o estoico maduro de quem vive à deriva da própria mente. Agora que você compreende essa vigilância como um hábito necessário, chegou o momento de voltar o olhar para o que te cerca. Porque muitas vezes, mesmo com a mente em ordem, o que está ao redor continua carregando ruídos invisíveis, pessoas que drenam sua energia, espaços que mantêm memórias antigas, rotinas que perpetuam distrações. O próximo passo será entender como cortar, com precisão, esses vínculos silenciosos que sabotam sua paz. Porque o estoico, quando precisa, sabe romper, e o faz sem drama. Nem todo vínculo merece permanência. Nem toda presença que te cerca contribui para a sua paz. O estoico entende que proteger a mente não se limita ao que acontece dentro dela. É preciso também ter coragem de olhar para fora e cortar o que silenciosamente te enfraquece. E esses cortes, em geral, não envolvem grandes confrontos ou brigas, envolvem decisões silenciosas. Você se afasta, muda a frequência, escolhe outro caminho, porque manter perto o que constantemente te afunda é incoerente com o compromisso que você tem com a sua própria evolução. Existe um tipo de ruído que não vem do celular ou da internet. Vem de pessoas que sugam sua energia com reclamações constantes, com negatividade crônica, com pequenas manipulações disfarçadas de afeto. E você, por costume ou culpa, continua permitindo. Continua atendendo, respondendo, cedendo. Mas o estoico não se engana. Ele observa o que sente após uma conversa, após uma visita, após uma troca. Se sai drenado, esgotado, confuso, ele entende que algo está errado. Que a partir desse entendimento, ele age. Isso não significa se tornar frio, indiferente ou antissocial. Significa responsabilidade emocional. O estoico sabe que sua energia é limitada e precisa ser usada com sabedoria. Ele não alimenta vínculos que o puxam para trás. Ele não insiste em relações que já mostraram não ter mais o que oferecer. E, principalmente, ele não se mantém presente onde precisa se ausentar para continuar inteiro. Esse tipo de corte é um gesto de respeito próprio. Não se trata de ego. Se trata de proteção da própria clareza. Se quiser um exercício real, olhe para as últimas interações que teve. Reflita. Essa conversa me fez bem? Essa presença somou ou drenou? Essa troca me inspirou ou me entorpeceu? Você vai se surpreender com as respostas que surgem quando olha com honestidade. E talvez perceba que é hora de limitar contatos, de mudar rotinas, de abrir mão de algumas companhias que você mantinha apenas por costume. O estoico não tem medo de estar só. Ele tem medo de se perder no meio de muitos. É importante lembrar que esses cortes não precisam ser brutais. Muitas vezes, basta reduzir o espaço que certas pessoas ou hábitos ocupam. Menos tempo, menos resposta, menos envolvimento. Você não precisa justificar cada limite que coloca. A vida é feita de ciclos, e não são todos que devem durar para sempre. Quando você entende isso, começa a valorizar mais sua própria presença do que qualquer conveniência social. E é nessa maturidade silenciosa que o estoico se fortalece. Agora que você compreendeu a importância de romper com o que te atrasa, é hora de dar espaço para o novo. Porque não se trata apenas de eliminar o ruído. Trata-se também de abrir caminho para experiências mais alinhadas. A próxima lição te levará a explorar o poder de rotinas minimalistas, práticas simples que, ao serem repetidas com consciência, constroem uma base sólida de equilíbrio. Porque, no fundo, é no detalhe do cotidiano que o estoico planta sua grandeza.
A grandeza de uma vida estoica não está nas grandes decisões, mas nos pequenos hábitos repetidos com intenção. São as rotinas simples, executadas com consciência, que moldam o caráter e blindam a mente. O estoico não vive à mercê do acaso. Ele estrutura seus dias com sobriedade, não como um fanático por produtividade, mas como alguém que entende que o presente é o único lugar onde a vida realmente acontece. E é no presente, em cada gesto rotineiro, que ele planta a serenidade que deseja colher. Uma rotina estoica não precisa ser complexa. Pelo contrário, ela se fortalece na simplicidade. Acordar no mesmo horário todos os dias, preparar o próprio café em silêncio, ler uma página de um livro que provoque reflexão, escrever 3 frases sobre o dia anterior, alongar o corpo por 5 minutos. Esses gestos, quando repetidos com intenção, criam estrutura mental. Eles sinalizam para o cérebro: aqui existe direção. Em tempos de caos externo, essa direção vale mais do que qualquer discurso motivacional. O segredo está na repetição com presença. Muitos têm rotina, mas vivem no piloto automático. Fazem tudo no automático, sem atenção, sem propósito. O estoico é o oposto. Ele torna o simples em sagrado. Não precisa de grandes rituais, mas confere significado ao gesto mais comum. Lavar o rosto ao acordar se torna um chamado para despertar não só o corpo, mas a consciência. Organizar a cama se transforma num gesto de disciplina que reverbera durante o dia. A rotina, então, deixa de ser obrigação e passa a ser fundação. Se você ainda não tem uma estrutura pessoal, comece hoje. Não espere segunda-feira. Não crie metas impossíveis. Escolha um hábito pequeno e significativo que possa repetir diariamente. Algo que não dependa de motivação, mas apenas de decisão. E toda vez que sentir que está prestes a cair na distração ou na dispersão, volte para ele. Esse retorno é o que cria solidez. O mundo ao seu redor pode desmoronar, mas quem tem um ritual interno se mantém de pé. Com o tempo, essa prática molda sua identidade. Você deixa de se definir pelos resultados instáveis do mundo e passa a se reconhecer pela firmeza com que age diante da própria vida. Não importa o humor do dia, o humor das pessoas ou as surpresas do ambiente. Sua base está ali, firme, construída na rotina silenciosa de quem age com intenção. É aí que nasce o verdadeiro poder estoico, não na força visível, mas na coerência invisível de quem se mantém alinhado, dia após dia. Agora que você tem uma base firme, é hora de olhar para o que alimenta essa disciplina, a relação entre o corpo e a mente. Você já viu como o corpo pode silenciar pensamentos e como a mente pode conduzir o corpo com lucidez? A próxima lição vai te conduzir a esse equilíbrio profundo, porque o estoico não negligencia o corpo. Ele o trata como templo e ferramenta, e entender essa conexão é fundamental para quem deseja viver com consistência, presença e força inabalável. O corpo e a mente não são entidades separadas. O estoico sabe disso. Ele não cuida apenas do que pensa, mas também do que sente fisicamente, porque entende que um corpo abandonado se torna solo fértil para uma mente desorganizada. Solidão, ansiedade, distração. Tudo isso cresce mais fácil quando o corpo está imóvel, tensionado, negligenciado. Por isso, o estoico vê o corpo como aliado silencioso, como ferramenta de sustentação da consciência, e faz dele parte do seu ritual diário de clareza. Você não precisa transformar seu corpo em escultura, nem viver em academia. O ponto não é o resultado estético, mas a presença física como prática de aterramento. Levantar-se da cadeira, alongar os ombros, caminhar com atenção, sentir o ar entrando e saindo dos pulmões. Tudo isso é ação estoica quando feita com intenção. O movimento deliberado não serve apenas para manter o corpo funcional, mas para tirar a mente dos ciclos de pensamento automático. Quando você age com o corpo, você reconecta a mente com o agora. Se você quer um ponto de partida, comece por pequenos gestos. Levante-se e alongue lentamente, sem pressa. Caminhe por 15 minutos, sem fones de ouvido. Sinta o chão sob seus pés. Observe as cores, os sons do ambiente. Respire com consciência. Faça tarefas simples, como lavar louça ou organizar uma prateleira, com presença total. Parece insignificante,
mas é nesses momentos que a mente se realinha. O corpo vira a ponte entre o caos mental e o retorno ao centro. Quantas crises emocionais poderiam ser evitadas com uma simples caminhada? Quantos pensamentos obsessivos teriam perdido a força se você tivesse levantado para respirar ao ar livre em vez de mergulhar no celular? O estoico não espera que o desconforto passe sozinho. Ele age, ele se move. Ele não vê o corpo como peso, mas como escudo, como âncora, como disciplina aplicada ao plano físico. Cada gesto se torna parte da filosofia. Cada movimento, uma declaração silenciosa de controle. E o mais poderoso é que, ao mover o corpo com regularidade, você começa a dissolver tensões que carregava há anos. Ombros que viviam encolhidos, respirações curtas, posturas fechadas. Tudo isso começa a se transformar. Você passa a ocupar o próprio corpo com dignidade. E essa ocupação física muda também a forma como você ocupa seus espaços emocionais. A postura muda o estado mental, e o estado mental molda a forma como você reage ao mundo. A união entre corpo e mente se revela na prática, não na teoria. Com esse alinhamento fortalecido, você estará mais preparado para encarar a última fase dessa jornada. Transformar o isolamento em oportunidade de expressão. Não basta se bastar. É preciso também criar a partir de si. O estoico não vive apenas para resistir. Ele também constrói. Ele transforma o tempo solitário em espaço de criação, de expressão profunda, de presença ativa no mundo. E esse será o tema do próximo bloco. Como fazer da solidão um palco de autenticidade, não um esconderijo de silêncio. O estoico não busca a solidão apenas para se proteger do mundo, mas também para criar a partir de si. A solitude verdadeira é fértil. É nela que nascem ideias profundas, decisões firmes e expressões autênticas daquilo que você é. Enquanto muitos usam o tempo sozinhos para adormecer, o estoico desperta. Ele não vê a ausência de plateia como ausência de valor, vê como liberdade. Liberdade para agir sem filtro, para construir sem pressão, para falar sem máscara. Ele transforma o silêncio em laboratório de autenticidade. Estar só não é se esconder, é se revelar. Quando ninguém está olhando, quando ninguém espera nada de você, quando não há obrigação de se encaixar, ali está o momento mais sincero. É nesse espaço que o estoico coloca suas ideias em prática, desenvolve suas habilidades, escreve, constrói, organiza, aprende, não por obrigação, mas porque reconhece que cada gesto criativo é uma forma de consolidar sua identidade. Ele age porque pode, porque quer, porque entende que não precisa de plateia para ter propósito. Se você sente que a solidão ainda carrega um peso, talvez seja porque ainda não se deu o direito de se expressar nela. Experimente criar algo em silêncio. Escreva um texto, desenhe, grave um áudio para si mesmo. Plante algo. Não precisa ser artístico, precisa ser verdadeiro. Ação expressiva não é sobre resultado, é sobre presença. É sobre tirar algo de dentro e trazer para o mundo externo, sem se preocupar com avaliação, com estética, com retorno. O estoico entende que o simples ato de criar é um gesto de resistência ao vazio. Essa prática te aproxima de algo muito maior, sua essência. Quando você age sem o olhar dos outros, descobre o que realmente gosta, o que te move, o que te dá vida. Percebe que muitas das suas escolhas anteriores foram moldadas pelo olhar alheio, que muitos dos seus gestos existiam para impressionar, para se encaixar, para não decepcionar. E agora, livre disso, você começa a fazer por si. A solidão vira espelho, mas também vira palco. Um palco onde você pode existir sem performance. Ao transformar o isolamento em expressão, você redefine o próprio tempo. Cada dia passa a ter mais sentido. Cada minuto sozinho ganha função. E o que antes parecia oco agora é espaço fértil. Isso muda sua energia, sua postura, sua voz. Quem vê de fora pode até não entender, mas você sentirá por dentro a firmeza, a clareza, a leveza de estar fazendo algo que te conecta consigo mesmo. Esse é o segredo do estoicismo vivo. Aplicar os princípios na vida comum, na rotina silenciosa, no gesto sem holofote. Prepare-se, porque nos próximos blocos vamos reunir essas práticas em um modelo completo de aplicação. Você já construiu clareza, já limpou sua mente, organizou seu ambiente, silenciou o passado e fortaleceu o corpo.
Agora é hora de consolidar tudo isso em uma rotina prática, real, sustentável. A jornada estoica não termina no autoconhecimento. Ela se confirma no autodomínio. E é isso que vamos cultivar a partir de agora. Agora que você caminhou por essa jornada estoica até aqui, é hora de reunir tudo o que aprendeu em um modelo prático que possa aplicar todos os dias. A verdadeira transformação não acontece quando você entende algo intelectualmente, mas quando incorpora esse entendimento no cotidiano. E isso só é possível com constância. O estoico não vive de lampejos de motivação. Ele vive de disciplina. Ele sabe que cada dia é uma chance de reafirmar seu compromisso com a lucidez, a força e a serenidade. Reflita por um instante. Como seriam seus dias se você aplicasse apenas 3 desses hábitos diariamente? Imagine começar o dia com um ritual simples que te ancora, praticar a vigilância mental ao longo da tarde e encerrar a noite com um momento de expressão pessoal, escrevendo ou criando em silêncio. Não são grandes gestos, mas são gestos com direção e, quando repetidos, criam estrutura. É isso que molda um estoico, não um evento extraordinário, mas a repetição silenciosa do que importa. Não espere que o mundo facilite esse caminho. Ele vai continuar oferecendo distração, barulho, urgência e ilusão de conexão. Mas agora, você sabe que há outro jeito de viver, um jeito mais firme, mais centrado, mais verdadeiro. Um jeito onde você não precisa fugir da solidão, porque aprendeu a acolhê-la. Um jeito onde o silêncio não te assusta, porque agora ele é abrigo. E onde estar só não é carência, é força. Continue cultivando esse espaço sagrado dentro de si. Fortaleça sua mente todos os dias. Cuide do seu corpo com respeito. Proteja seu ambiente como quem protege um templo. Expresse-se sem medo, ainda que ninguém veja. Escolha com clareza quem entra na sua vida. E, acima de tudo, torne-se alguém que se orgulha de estar consigo mesmo. Porque quando isso acontece, ninguém tem o poder de te desestabilizar. O mundo pode mudar. Você permanece inteiro. Se chegou até aqui, parabéns. Isso já te coloca entre os poucos que não buscam respostas fáceis, mas transformações profundas. E se deseja continuar evoluindo nesse caminho, recomendo que mergulhe na playlist Viver Sozinho. Lá você vai encontrar reflexões, práticas e lições estoicas que aprofundam tudo o que foi construído até aqui, sempre com o foco na solitude como força, não como fraqueza. Nos vemos no próximo vídeo. Lembre-se, quem aprende a viver bem consigo mesmo se torna livre para viver bem com qualquer pessoa, ou com ninguém. Que sua companhia seja sempre sua fortaleza, que sua presença seja sempre seu refúgio, e que sua solidão seja sempre sua força.